Capítulo 105 Gabriel. Arcanjos. Zaltian olhou para as armaduras, sem ser capaz de bolar uma frase. Gold manteve o seu olhar em Zaltian e falou: estas armaduras são extremamente poderosas, mas você ainda não tem condições de controlar todas elas. Cada armadura possui um poder específico e um estilo de luta próprio. Contudo, você só conseguirá controlar uma delas. Enquanto que a voz de Gold ia caindo, ele apontava para a armadura chamada Gabriel. Isso é incrível, mas como essa armadura me ajudará a treinar o relâmpago? Confuso, Zaltian perguntou. Gold olhou para Gabriel e respondeu: Gabriel foi criado usando tudo o que eu sei sobre o relâmpago. Ele é capaz de reunir e concentrar essa força, além de possuir uma grande resistência contra ataques desse elemento. Assim que você equipar-se com o Gabriel, você será capaz de treinar a técnica que eu te ensinarei, sem morrer na primeira tentativa. Feliz por escutar aquilo, Zaltian perguntou: você vai me ensinar uma técnica do relâmpago? Sim. Contudo, eu devo te avisar que mesmo usando o Gabriel, você sofrerá muitos danos físicos durante os seus treinos. Gold falou num tom de aviso. Eu não me importo. Como eu faço para equipá-lo? Zaltian perguntou ansiosamente. Não vá com tanta pressa. Equipar essas armaduras não é difícil, mas você deve saber que se você não for capaz de controlá-las, a Bloody Mary vai deixar de te reconhecer como alguém que merece empunhá-la. Gold explicou. Deixar de me reconhecer? Zaltian perguntou receosamente. Gold, a Bloody Mary só te reconheceu como dono, porque você e eu estamos ligados. Quando eu te disse que ela era sentimental, eu não estava mentindo. Essa arma só reconhece os mais fortes e a partir do momento que você não for capaz de controlar algum poder dela, ela deixará de te obedecer e procurará por outro dono. Isso é possível? Zaltian perguntou enquanto pensava na hipótese de perder a Bloody Mary. Gold respondeu: não é algo possível, é algo certo. Ela te deixará se você invocar as outras armaduras e não conseguir controlá-las. O mesmo acontecerá se você aumentar muito o peso dela e não conseguir empunhá-la por causa disso. A Bloody Mary não aceita donos desleixados. Assim que Gold terminou, Zaltian ficou calado por um tempo enquanto pensava nos riscos de usar as armaduras. Zaltian, Gold. Quais são os motivos que me farão incapaz de controlar as armaduras? Gold, estas armaduras são extremamente pesadas, possuem estilos de luta diferentes, possuem habilidades diferentes e exigem diferentes níveis de controle sobre a luz. Se você falhar em controlar qualquer um destes aspectos, você será incapaz de controlar as armaduras. É como se você tentasse mover um imenso moinho, usando apenas uma poça d'água. Zaltian escutou tudo, mas ele continuou confuso sobre uma coisa, então ele resolveu perguntar: mas se eu não entendo quase nada sobre o relâmpago, como que eu conseguirei controlar o Gabriel? Gold, Gabriel é um pouco diferente dos outros dois. Eu o criei para servir como uma armadura de treino e para combates que não necessitavam de tanto poder, sendo assim, você conseguirá equipá-lo, mesmo que ele ainda seja muito pesado para você. Eu entendo. Como eu faço para equipá-lo? Zaltian perguntou. Gold se afastou lentamente e explicou: basta chamá-lo. Concentre-se nele e chame-o, como se estivesse o acordando. Porém, lembre-se.
até que você seja capaz de controlá-los. Nunca acorde o Rafael, ou o Miguel. Assim que Gold terminou de explicar, ele saiu do domínio espiritual de Zhaotian e se materializou na frente dele, aguardando até que Zhaotian resolvesse se equipar. Zhaotian permaneceu no seu domínio espiritual por alguns minutos. Depois, ele abriu os olhos, saiu da cabana que ele tinha construído e ficou na margem do lago. Está na hora de tentar, Zhaotian murmurou enquanto permanecia de pé e fechava os olhos. Gabriel! Gabriel! Acorde, Zhaotian sussurrou na sua mente enquanto se concentrava na armadura, Gabriel. De repente, dentro do domínio espiritual de Zhaotian, as asas de Gabriel começaram a se abrir, lentamente, revelando uma armadura dourada, com um capuz branco e bordas douradas, no peito da armadura e na cintura, um pano branco, com detalhes dourados, enfeitava a armadura. Nas costas da armadura, tinha uma série de detalhes dourados, que pareciam ser as bases da asa. Gabriel segurava uma espada longa, de 2 gumes, com a empunhadura dourada e uma lâmina prateada, com alguns relâmpagos na ponta da espada. Gabriel levantou a cabeça lentamente. Debaixo do capuz, não havia nenhuma face, mas os brilhos dourados de 2 olhos, apareceram na escuridão debaixo do capuz. Asterisco TRRRRRRRRRRRRRRR TRR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 R
assim que Gabriel abriu os olhos, o chão em volta de Zaltian começou a tremer, as pedras se levantaram um pouco do chão e um estranho brilho dourado começou a circular Zaltian, fazendo com que ele flutuasse alguns centímetros do chão. Logo após o brilho circular Zaltian, o corpo dele foi inteiramente envolvido pela luz, que impedia que qualquer coisa olhasse diretamente para ele. Asterisco BZZZZZTTT, asterisco BZZZZZTTT, asterisco BZZZZTTT, asterisco BZZZZTTT, asterisco BZZZZTTT, asterisco. Pequenos relâmpagos dourados, azuis, verdes, brancos e vermelhos, circularam o corpo de Zaltian, que ainda estava envolvido pela luz dourada. Clang enquanto o brilho enfraquecia aos poucos, os sons de metal tocando o chão soaram quando Zaltian voltou para o solo. Clang de novo, outro som de metal surgiu, Zaltian tocou no solo com o seu joelho direito. Uf! Uf! Finalmente, a luz sumiu, revelando que Zaltian estava ajoelhado em uma perna e ofegante. O processo de equipar a armadura Gabriel foi um sucesso. Zaltian estava equipado da cabeça aos pés. Somente as asas não tinham aparecido nas costas dele. Uf! Uf! Isso é muito pesado. Uf! Uf! Zaltian falou enquanto apoiava-se em um dos joelhos e na espada. Eu já esperava por isso. Você ainda não está pronto para usá-la em batalha. Gold respondeu num tom indiferente. Assim que escutou as palavras de Gold, Zaltian cerrou os dentes e numa tentativa de mostrar que era capaz de usar a armadura, ele se esforçou para se levantar. Zaltian berrou enquanto usava o máximo da força do corpo supremo do rei e se erguia com dificuldade. Bang depois de fazer um grande esforço para ficar de pé, Zaltian fincou a espada no chão e ergueu a cabeça. Parece que você conseguiu ficar de pé. É uma pena que qualquer empurrão vá te derrubar,
Gold falou num tom irônico. Eu vou conseguir controlá-la. Zhao Tian afirmou enquanto se esforçava para se manter de pé. Então, caminhe até lá. Gold falou enquanto apontava para um lugar que ficava a uns 30 metros de Zhao Tian. Se eu caminhar, você vai me ensinar a técnica que você falou. Zhao Tian falou enquanto se apoiava no cabo da espada. Ha 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 ha. Eu te ensino no caminho, Gold respondeu enquanto gargalhava. Zhao Tian respirou fundo, reunindo toda a força do seu corpo e se preparou para dar o primeiro passo. Já que é assim, pode começar a falar. Zhao Tian berrou enquanto largava a espada, levantava a sua perna direita e tentava dar um passo à frente. Depois de muito esforço e alguns segundos, Zhao Tian finalmente conseguiu dar um pequeno passo. Zhao Tian gritou de novo enquanto tentava mover a sua perna esquerda. Ha 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 ha. Eu já vi que nós vamos ficar aqui, a noite toda. Ha 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 ha. Gold gargalhou enquanto observava Zhao Tian tentando caminhar e começava a flutuar e ficar deitado. Comece a me ensinar, Zhao Tian berrou para Gold. Ha 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 ha. Vamos começar bem devagar. Não vamos dar um passo maior do que a perna. Ha 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 ha. Gold falou enquanto zombava de Zhao Tian. Finalmente, Zhao Tian deu o segundo passo. Depois, ele olhou para o lugar apontado por Gold e suspirou desanimado. Mesmo sabendo que tinha um grande esforço à frente, Zhao Tian berrou se esforçando para mover a sua perna direita para frente. Gold, antes de treinar o relâmpago, você tem que saber que ele possui diferentes usos. De acordo com a cor do relâmpago, você conseguirá obter uma função específica. Por exemplo, o relâmpago azul possui uma grande voltagem. Ele é muito utilizado para inutilizar o seu inimigo e matá-lo devido à sua grande capacidade elétrica. O relâmpago verde quase não possui poder destrutivo, mas se for bem utilizado, ele terá grandes funções medicinais e de interrogatório, pois você poderá interferir nas funções cerebrais de uma pessoa. Você poderá fazer com que o cérebro dela funcione da forma que você quiser. Você está escutando tudo. Eu estou falando muito rápido. Gold parou a sua explicação e zombou. Finalmente, Zhao Tian conseguiu dar o terceiro passo. Continue, Zhao Tian gritou enquanto tentava mover a sua perna esquerda. Tudo bem, apenas tente não gritar tanto. Isso atrapalha o meu raciocínio. Gold falou num tom zombeteiro. Aonde foi que eu parei? Gold murmurou enquanto colocava a sua mão no queixo e olhava para cima. Relâmpago verde, Zhao Tian berrou. Oh! Sim, o relâmpago verde. Espera aí, eu expliquei sobre ele, ou eu parei antes de explicar? Gold perguntou, como se estivesse sofrido de uma crise de amnésia. O próximo. O próximo, após finalmente dar o quarto passo, Zhao Tian falou. Gold, está vendo? Essa sua gritaria atrapalhou o meu raciocínio. Continuando de onde eu parei. Vamos falar do relâmpago dourado. O relâmpago dourado serve somente para a destruição.
Para criar um, você deve fazer com que a energia fique quase ao ponto da instabilidade. Isso vai fazer com que ele tenha uma grande energia acumulada e uma alta capacidade de explosão. Criar e controlar o relâmpago dourado. É o maior fator de risco que existe quando falamos de relâmpagos. Asterisco clang asterisco após dar mais um passo, Zhao Tian respirou fundo e perguntou, e quanto às outras cores? Gold sorriu e respondeu, o relâmpago branco e o vermelho. São extremamente importantes. Pois eles são muito bonitos de se ver. Principalmente o vermelho, é muito louco ver um relâmpago vermelho. Mas que merda! Zhao Tian murmurou desanimado, antes de se esforçar para dar mais um passo. Gold, para começarmos com o seu treinamento, você deve se focar em utilizar apenas o relâmpago azul. Cada vez que você cometer um erro, vai doer pra cacete, mas ao menos você não será explodido, ou ficará demente. Concentre-se na sua energia espiritual e lembre-se de quando você segurou a lança daquele Olongyamba. Concentre-se nas propriedades daquela lança, agite a sua energia espiritual, como se estivesse tentando friccioná-la até que comece a sair algumas faíscas, movimente a sua energia espiritual e faça-a vibrar. Tudo isso fará com que você consiga ser capaz de gerar a eletricidade necessária. Após gerar a energia necessária, concentre-se em dar forma a ela e continue aumentando a potência, até que você atinja o ponto que você deseja. Usar essa energia é um processo bem diferente de quando você a usou para desfibrilar o coração daquele Ming. Tente. Zhao Tian se concentrou em tudo que Gold tinha explicado e começou a usar a sua energia espiritual da maneira que ele falou. A concentração de Zhao Tian chegou ao ponto máximo, ele estava totalmente focado no processo de criar eletricidade. Asterisco BZZZZTT BZZZZTTTT, asterisco algumas faíscas azuis começaram a aparecer em volta de Zhao Tian. No mesmo instante, a armadura Gabriel reagiu à eletricidade, fazendo com que ela circulasse por todo o corpo da armadura. Zhao Tian percebeu Gabriel acumulando energia e de certa forma ajudando-o a estabilizá-la. Dessa forma, ele se concentrou em dar forma ao relâmpago. Asterisco BZZZZZZZTTTTT, asterisco as faíscas se reuniram na mão direita de Zhao Tian e começaram a formar um simples relâmpago azul. Ainda está fraco, Zhao Tian pensou, antes de começar a aumentar a potência. Asterisco BZZZZTT BZZZZTTTT BZZZZZTTTT, asterisco de repente, Zhao Tian perdeu o controle sobre a potência do relâmpago e ele começou a oscilar e perder a forma. Agora! Fodeu! Zhao Tian exclamou enquanto o relâmpago voltava para ele e começava a percorrer pela armadura. Asterisco BZZZZTT BZZZZTTTT BZZZZTTTT, asterisco asterisco Zhao Tian spamou enquanto a eletricidade passava pela armadura e fazia com que ele sentisse uma dor horrível. Asterisco bang asterisco asterisco clang asterisco asterisco clang asterisco asterisco clang asterisco asterisco clang asterisco de repente, Zhao Tian sentiu algo o empurrando para trás, como se tivesse levado um coice. Zhao Tian quicou 4 vezes no chão e foi arremessado para trás do seu ponto de partida. Au! Ai! Au! Isso dói pra cacete!
Zhao Tian murmurou enquanto permanecia deitado. Ha 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 ha. Eu te disse que ia doer. Gabriel absorveu mais da metade da carga e ainda assim, você ficou nesse estado, Gold falou enquanto se divertia com a situação de Zhao Tian. Uf. Uf. Ah lá 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 lá. Zhao Tian bufou por 2 vezes, antes de se esforçar para ficar de pé novamente. Assim que Zhao Tian conseguiu se levantar, Gold apontou para onde Zhao Tian deveria caminhar e falou, você acabou voltando mais do que avançando. Vai ser difícil de chegar até lá. Sem responder às zombarias de Gold, Zhao Tian berrou enquanto tentava caminhar novamente. Asterisco clang asterisco o primeiro passo, na direção da meta de Zhao Tian, foi finalmente completado. Gold ordenou e Zhao Tian caminhou até o ponto indicado enquanto tentava controlar o relâmpago. A noite caiu, o dia raiou e finalmente, Zhao Tian tinha chegado no ponto indicado por Gold. Uf! 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 Eu consegui, Zhao Tian comemorou enquanto ofegava. Ha 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 ha! Você conseguiu! Meus parabéns! Agora está na hora de você buscar a espada que você deixou para trás. Ha 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 Gold falou enquanto gargalhava e apontava para a espada de Gabriel, que tinha ficado cravada no ponto de origem de Zhao Tian. Assim que ouviu as palavras de Gold, Zhao Tian fechou os olhos, respirou fundo e começou a levantar a sua perna direita. Asterisco clang asterisco após um grande esforço e quase 5 minutos, Zhao Tian finalmente conseguiu dar o seu primeiro passo.